Então a gente vai começar hoje a nossa série Natal, Eis que Deus se fez menino. E nessa série eu gostaria que a gente lesse tanto Isaías 7,14 quanto Mateus 1, 22 e 23. Então, Isaías 7,14 vai dizer o seguinte, e aqui eu estou usando a Bíblia NVI, tá bom? Diz assim o texto bíblico: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Agora, Mateus 1, 22 e 23 vai dizer o seguinte: Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então a gente leu uma profecia 700 anos antes de Cristo e depois a gente leu a conclusão, a gente leu o acontecimento. 700 anos depois, Cristo nasceu. Eis que a profecia se cumpriu. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse Natal. O Deus que habitou a terra, o Deus que se revelou à humanidade, o Deus que não apenas criou todas as coisas, mas após ter criado, nos deixou ao acaso e apenas fica assistindo às nossas decisões, às nossas escolhas, os nossos posicionamentos e para ver no que vai dar. Não. É o Deus que criou todas as coisas, boa, perfeita, e depois de ter feito isso, Ele não nos abandonou, mas pelo seu poder Ele nos sustenta, pelo seu poder Ele nos envolve, e é por isso que um dos apóstolos, Paulo, ele vai dizer, é porque dele, é por meio dele, e é para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória para todo sempre. Em outras palavras, o Deus que criou tudo perfeito, Ele sustenta pelo poder da sua mão, Ele se faz presente na criação, dialogando com a humanidade e mais do que isso, Ele se fez presente na história. Deus se fez carne, Ele habitou entre nós, nós podemos ver a glória do Pai na imagem do Filho. É interessante porque eu já conversei com alguns ateus e eles dizem o seguinte, não, porque se Deus se revelasse na história, aí sim eu iria acreditar. Se Ele aparecesse, aí sim eu iria acreditar. E eu costumo responder assim, tá bom, se Deus ele de fato viesse e se revelasse para a humanidade, o que Ele deveria fazer para Ele ser Deus? Eu acho que Ele deveria ter poder sobre a natureza. Ouvi falar de um homem que disse para o mar se acalmar, para a tempestade parar, e as coisas aconteceram. Se Deus se revelasse para a humanidade e se fizesse homem, Ele deveria ter poder sobre doenças, colocar a mão e as pessoas serem curadas. Ouvi falar do mesmo homem que fez isso. Eu acredito que se Deus se revelasse, se fizesse homem, Ele teria que ter poder no mundo espiritual para dar uma ordem para o inimigo e ele sair. Ouvi dizer de um homem que fez isso. Se Deus se revelasse à humanidade na figura de um homem, Ele deveria ter poder para restaurar a conexão da humanidade com o próprio Deus. Ouvi falar de alguém que fez isso. Se Deus se revelasse, Ele deveria poder ler a mente das pessoas e quando essas pessoas se aproximassem, Ele poderia dizer assim, eu te vi debaixo de uma árvore, eu sei o que você estava pensando. Ou então, quando as escrituras vão dizer, e aí eles estavam maquinando contra Jesus e Jesus vai lá e diz assim, o que vocês acham mais difícil? Dizer para um paralítico, levante e ande, ou seus pecados estão perdoados? Eu ouvi falar de um homem que fez isso. Se Deus se revelasse, Ele deveria ter poder sobre a morte, a ponto de falar para uma pessoa, levanta, anda. Para uma outra pessoa, abram a tumba, tirem a pedra, Lázaro, eu te ordeno, saia. E Ele mesmo deveria ter poder sobre a morte. Ouvi falar de um homem que ressuscitou ao terceiro dia. É interessante porque
tudo o que Deus precisava fazer para revelar quem Ele é, Ele fez isso na figura de Jesus Cristo. Por isso, nesse Natal, o que a gente vai falar é do Deus que encarnou, do Deus que habitou entre nós. Por isso, nós podemos chamá-lo Emanuel, Deus conosco, o Deus que se fez presente. Mas para a gente dar início, então, à nossa reflexão, você já esperou por algo e essa espera gerou em você muita angústia, muita expectativa? Por quanto tempo você esperou? Talvez por ter um filho, talvez por uma promoção no trabalho, por um casamento, por algo que você aguardava tanto, uma viagem, enfim. A espera é algo universal. Todos nós já estivemos nesse lugar onde a expectativa e a incerteza se misturam. Vamos tentar pensar um pouco mais. Um estudante aguardando o resultado de um exame, um paciente aguardando um diagnóstico médico, os pais esperando o nascimento de um filho. Essa espera, ela é carregada de sentimentos contraditórios. É um misto de esperança, ansiedade. Agora, pense no seguinte. Tenta tirar isso do âmbito individual, apenas você, e coloca isso agora no âmbito coletivo. Pensa uma nação aguardando uma profecia se cumprir. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse filho trará esperança de volta para Israel. Esse filho convergerá nele mesmo todas as coisas, a ponto de Israel romper do exílio e ser restaurado e ser glorificado. Era essa a esperança de Israel. Era isso que eles estavam aguardando, porque quando o Messias vier, ele será um Messias político-militar que fará o seu trono em Israel e derrubará os nossos inimigos. Ele virá em esplendor e glória. Ele será o príncipe da paz. Todas as coisas convergirão para ele. Essa era a expectativa, porque Miqueias já havia anunciado, Daniel já havia anunciado, Isaías já havia anunciado, todos os profetas apontavam para ele. E agora, os escribas, os conhecedores da lei, eles diziam o seguinte: as semanas de Daniel estão para se cumprir, o Messias está próximo. Era essa a ardente expectativa. É por isso que num âmbito de 100 anos, apareceram mais de 20 Messias naquela época. Tinham várias pessoas que surgiam e eles falavam: será esse o Messias prometido? Será esse o Messias aguardado? E a maioria deles acabavam mortos e seus discípulos dispersos. É por isso que Gamaliel, após Cristo ter morrido e ter começado aquela perseguição, e os fariseus falando: o que a gente vai fazer? Ele diz: calma. Se não for de Deus, isso logo se dispersa. Mas se for de Deus, vocês estão lutando contra o próprio Deus. Tomem cuidado com isso. Por quê? Porque vários messias tinham surgido naquela época. Israel estava alvoroçado, porque eles acreditavam que a sua esperança estava para se cumprir. O contexto de Israel é um contexto de tensão sobre uma promessa. Só que por essa promessa não estar acontecendo, Messias surgindo, Messias sendo mortos, eles viam a sua esperança cada vez mais distante. Deus tinha dado uma palavra clara: a Virgem conceberá, dará à luz um filho. Ele se chamará Emanuel. Para o povo daquela época, isso era mais do que uma promessa, era uma esperança, um farol em meio à escuridão, tanto política quanto uma escuridão espiritual. Mas não vamos falar apenas do contexto posterior. Vamos falar do momento onde essa profecia foi proferida. Porque no contexto imediato, ela também tinha um significado. E o significado é: eles estão vivendo uma crise nacional. O rei Acais, ele enfrentava ameaça de invasão. E ele precisava confiar em Deus e confiar nas promessas de Deus. Na promessa de que o Deus Emanuel seria um sinal da sua fidelidade. Pense o seguinte: Judá
está prestes a ser invadida, porque o rei de Israel fez um pacto com a Síria para invadir Israel. E aí o profeta chega para ele e diz assim: calma, Deus está convosco. Deus está contigo. Só que aí ele tem uma escolha a fazer: ou confiar que Deus de fato está com ele, ou se unir à Síria. Lembra da semana passada, da série passada? Quem era Nínive? Agora Judá está nessa enrascada, porque ele está prestes, o rei Acás está prestes a fazer uma aliança com a Síria para se defender dos seus irmãos Israel. Essa é a expectativa, essa é a angústia que eles estão vivendo. Esse é o contexto imediato. Mas pensando em séculos depois, a gente volta e agora a gente vê um povo que enfrentou inúmeros exílios, inúmeras opressões, guerras e um período de 400 anos de um silêncio profético que vai de Malaquias até o Evangelho. O primeiro Evangelho, Marcos, o nascimento de Cristo. Então a gente tem aí 400 anos de silêncio. Então imagina um povo que passou por exílio, passou por guerra, passou por um silêncio da parte de Deus, passou por vários tipos de opressão. Os seus próprios irmãos tentando guerrear contra eles. O cumprimento da profecia talvez agora parecesse improvável. E a dúvida começa a crescer. Será que Deus realmente vai cumprir a sua promessa? Não é mais ou menos o que a gente pensa hoje como igreja? Será que Cristo vai retornar mesmo? Porque a profecia diz que depois de ter guerras e rumores de guerras, é o que a gente mais vê ao longo dos séculos. É uma guerra surgindo após a outra. Passaram-se 2000 anos. Será que Cristo vai voltar? Pensa a igreja refletindo a esse respeito. Era mais ou menos o que Israel estava refletindo na época de Cristo. Mas vamos agora tentar fazer um paralelo com a nossa vida. Esse sentimento de espera longa e de incerteza é algo que muitas vezes nós enfrentamos hoje. A gente enfrenta isso quando a gente espera uma resposta da nossa oração e parece que Deus está em silêncio. Quantas vezes que você não orou e não pareceu que a sua oração não passou do teto? Quantas pessoas que não oram pela conversão de um parente, de um marido, de uma esposa, de um filho, de um pai, e parece que os anos vão passando, e você fala: será que Deus está ouvindo de fato a minha oração? Será que de fato as coisas estão para acontecer? Ou a gente ainda vai ter, ou Deus não está prestando atenção naquilo que eu estou vivenciando? Um segundo ponto, quando vemos o mundo em caos e perguntamos: onde está Deus em tudo isso? Vocês lembram daquela guerra na Síria, que um bebezinho foi encontrado na beira da praia, morto? E a Isto É lançou uma pergunta, que já era uma pergunta que Tomás de Aquino fazia, e uma pergunta que os pré-socráticos faziam: será Deus bom e todo-poderoso? Porque se Deus for bom e todo-poderoso, por que ele não lida com o mal? Agora, se ele não lida com o mal, ou ele não é totalmente bom, ou ele não é totalmente poderoso. Essa foi a pergunta que a Isto É trouxe. Essa foi a pergunta que Tomás de Aquino tinha trazido. Essa era a pergunta que os pré-socráticos faziam. Por quê? Porque a angústia do mal, ela preenche o nosso coração, ela preenche a nossa sociedade. E a gente se questiona: diante de tanta fome, diante de tanta dor, diante de tantas doenças, onde está Deus? Quer ver uma outra questão? Quando nós enfrentamos crises pessoais e sentimos que a promessa de Deus de estar conosco se foi. Quantas vezes que a gente não passou por isso? Que a gente questionou: Deus, onde você está? Olha o que eu estou passando. Por que comigo, Senhor? Por que desse modo, Deus? Eu estou te servindo, eu estou indo na tua casa, eu estou buscando a tua presença, mas parece que o Senhor se esqueceu de mim. Tem um salmo que diz assim: até quando
Até quando, Senhor? Se esquecerás de mim para sempre? Até quando o Senhor não há de fazer nada? Essa espera é o ponto de conexão com Israel. Mas a boa notícia do Natal é que Deus não esquece as suas promessas. Assim como ele cumpriu a profecia de Isaías em Mateus 1, 22 e 23, ele também está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando nós não vemos ou nós não entendemos. Ele se faz presente no meio de nós, ainda que a gente não perceba o seu agir, ainda que a gente não perceba o seu cuidar. Se a gente conseguisse perceber o todo, nós olharíamos para a circunstância na qual a gente vivencia e falaria: obrigado, Deus, porque o que eu estou passando tem servido para o meu crescimento. Porque o que eu estou passando tem servido para uma transformação pessoal. Sabe por que muitas vezes a gente passa pelos mesmos problemas? Porque a gente não aprende com aquilo que Deus está querendo nos ensinar. E Deus tem todo o tempo do mundo. Se a gente não aprende numa vez, Ele espera, promove uma outra circunstância para que depois a gente venha aprender. E se a gente não aprender, Ele deixa aquele ciclo de reprovação. E depois Ele se revela novamente e fala: e aí, filho, vamos mudar agora? E aí, filho, vamos ser desafiados profundamente agora? E quando a gente passa por muito sofrimento, é porque Deus já está berrando aos nossos ouvidos: até quando? Até quando vai ficar nessa inércia? Até quando vai tropeçar nos mesmos erros? Até quando vai fazer as coisas do mesmo modo? Para, muda, escuta o que eu estou te dizendo. Eu estou te propondo um novo caminho. Eu estou te propondo uma nova rota. Eu estou te propondo uma nova direção. Por que você está insistindo naquilo que eu já falei? Muda. Essa espera, ela sempre vai gerar tensão. Às vezes parece que Deus está atrasado ou indiferente. Mas é nesse espaço de incerteza que a gente aprende a confiar e a depender dele. Reparem o seguinte: quando a gente passa por alguma luta na nossa vida, a gente sempre tem uma tensão. Eu vou confiar no agir de Deus. Eu vou confiar no cuidado de Deus. Eu vou confiar na graça de Deus. Ou eu vou me apegar a pessoas, a recursos, a situações, ou eu vou confiar na minha própria força. Eu estava assistindo uma palestra, mas era só pessoas muito boas falando. E no final, cada um deles podia dar uma mensagem para aqueles que estavam ouvindo. E todos. E assim, era uma bancada, eles não são evangélicos, tá? Mas todos se auto-intitulam cristãos. E a mensagem deles para a população era a seguinte: confie em si mesmo e em mais ninguém. Se em algum momento a sua vontade conflitar com a sua fé ou com o que as pessoas estão te dizendo, não escute as pessoas, não escute a sua fé, escute o seu coração. Eu ouvi aquilo e falei assim: que fechamento horrível. A Cá está vivendo isso. Eu vou confiar na força do meu braço, eu vou fazer alianças para me proteger, ou eu vou confiar em Deus, no seu agir, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia? A promessa era clara: Deus estaria com seu povo. Mas a realidade parecia contradizer isso. Judá estava cercado, com recursos limitados e liderado por um rei que duvidava da fidelidade de Deus. Essa tensão era palpável. A promessa parecia distante, desconectada. A crise era imediata. Trazendo isso para nós, como acreditar em uma promessa quando as circunstâncias dizem o contrário? Como confiar em um sinal de esperança, como o nascimento de uma criança, quando o que parece necessário é uma intervenção militar poderosa? Como preservar na fé quando Deus parece distante e lento em agir? Essa era a questão de Israel. Essa, muitas vezes, é a questão que a gente vivencia. Um paralelo para nós é que hoje nós enfrentamos desafios
que colocam a nossa fé em dúvida. Circunstâncias contrárias. Às vezes uma doença em si mesmo ou em alguém que não parece ter uma cura aparente. Um relacionamento quebrado e às vezes impossível de ser restaurado. Um período de crise financeira que ameaça tirar nossa estabilidade. Assim como Acais e o povo de Judá, nós olhamos para os problemas e começamos a buscar soluções humanas. Tá, se eu estou passando por uma crise no relacionamento, primeiro eu vou tentar reconciliar. Se não está dando certo, a fila anda. Se eu estou passando por uma crise financeira, eu vou buscar um empréstimo, eu vou buscar uma ajuda com um amigo, com um parente, eu vou fazer hora extra, eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar ali, eu vou fazer aquilo que está nas minhas mãos. E muitas vezes, o que Deus está falando não é para você parar e não fazer nada, mas é você aprender a olhar para o lugar certo. É você aprender a depender daquele de fato tem cuidado da tua vida. Às vezes a gente acha que tem o controle de tudo nas mãos. Às vezes a gente acha que só depende de nós. Nunca dependeu de nós. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. Contando uma coisa aqui rápida, eu lembro que quando eu era adolescente, eu acreditava que eu estava numa espécie de reality show. O pessoal da minha idade vai entender, talvez os mais novinhos não vão entender, mas lembra do show de Truman? Com Jim Carrey, que ele era o centro de tudo e todo mundo estava assistindo a ele. Eu como adolescente, olha que pessoa assim com ego bem humilde, né? Eu acreditava que eu estava vivendo num negócio daquele, que nada existia, que tudo era sobre mim e que Deus estava tipo assim me testando e eu era o centro de todas as coisas. Conforme você vai amadurecendo, você vai percebendo, não é sobre mim. Tem nada a ver sobre mim. Se a gente for pensar numa grande imagem, num quebra-cabeça, eu sou apenas uma pequena peça no grande quebra-cabeça que Deus está construindo para a sua honra e glória. É sobre Ele. Mas esse Deus que está construindo um grande quebra-cabeça, Ele conhece cada detalhe da nossa vida. E Ele age no tempo certo. O silêncio de Deus, às vezes parece que a gente ora e Deus não responde. Está distante ou atrasado. Israel enfrentou 400 anos de silêncio profético. 700 anos esperando que a promessa se cumprisse. Mas Ele age através de promessas que parecem impossíveis. Cá entre nós, imagina o povo de Israel, pensando assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Quem vai acreditar nisso? Um sinal que parece inatingível. Um sinal que parece distante, incoerente à realidade. E há momentos que a promessa de Deus parece desse modo para nós. Pode ser difícil acreditar que Deus é capaz de transformar uma situação impossível para o louvor da sua glória. Parece que a gente olha para a situação e fala assim, a minha dor é tanta, o que eu fiz é tão cabuloso que Ele não pode resolver, que Ele não pode restaurar. Mas deixa eu trazer uma imagem para vocês. Imagine um agricultor plantando sementes num campo seco. Ele não vê os frutos imediatamente. Dias se passam, o solo parece o mesmo, sem vida. Mas o agricultor sabe que a semente está crescendo. Pode não estar crescendo sob a superfície, mas sob a superfície ela está, mesmo que ele não possa ver. Ele confia na chuva, ele confia no tempo, porque ele conhece a fidelidade da terra e a fidelidade das estações. Da mesma forma, Deus está trabalhando na nossa vida, mesmo quando não vemos. O Salmo 1 fala isso, para a gente meditar na palavra de Deus dia e noite, porque aquele que faz isso é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo. Em outras palavras, às vezes Deus está trabalhando e você olha, é terra seca. Você fala assim, Deus, eu não estou vendo nada, nem um brotinho. É que não está na época, é que não está no momento, porque quando o momento vier, Ele vai agir. Quando o momento vier, a graça dele vai abundar. Quando o momento vier, a árvore vai dar fruto. Quando o momento vier,
as coisas vão acontecer. Enquanto isso, a gente tem que esperar. Enquanto isso, a gente tem que confiar. O Natal é a prova de que, mesmo no silêncio e na espera, Ele está preparando algo maravilhoso. Eu sei que, desde a minha adolescência, Deus só fala uma coisa ao meu coração. Na minha adolescência, eu li o Salmo 27, e aquele salmo fez muito sentido para mim, para o momento que eu estava vivendo, que é: ainda que o seu pai e sua mãe te desamparem, eu nunca te abandonarei. E ao longo da minha jornada de fé, eu tenho visto Deus sendo fiel às suas promessas o tempo todo. Eu tenho visto Deus colocando a mão no tempo certo o tempo todo. Mas se você me falar: Tiago, qual que é a sua maior dificuldade? Eu vou te responder: em confiar. Em confiar. Porque eu quero o teu controle. Porque eu quero que as coisas sejam feitas no meu tempo, do meu modo, da minha maneira. Natal é sobre o que Deus está fazendo, no tempo dele. Natal nos dá uma resposta definitiva. Deus cumpriu suas promessas em Cristo, provando que Ele não apenas está no controle, mas também está conosco, o Deus Emanuel. Vamos tentar perceber como que Deus se faz presente na vida de Cristo, como que Ele se faz presente na nossa vida por meio de Jesus Cristo. A gente vê na história que Deus se fez menino. A gente vê na história que um menino nasceu, um filho nos foi dado, e sobre ele está todo o domínio, todo o poder, toda a glória. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. É tudo sobre ele, é tudo para ele, é tudo para a glória dele. A fidelidade de Deus e a sua presença conosco é uma verdade central no nascimento de Jesus. É a prova de que Deus é fiel às suas promessas. Ele está presente em todas as circunstâncias. Mateus 1, 22 e 23 é o cumprimento. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Será chamado Emanuel. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Mas na prática, vamos lá, na prática, o que é Deus conosco? Primeiro, é que Deus é fiel às promessas. Não importa o tempo que vai passar, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Não importa o que Ele disse para você e como que as circunstâncias parecem ser contrárias àquilo que Ele disse. Se Ele prometeu, no tempo certo, Ele vai cumprir. O chamado que Ele tem para você, Ele não muda com as circunstâncias. Ele não muda porque o pastor mudou, Ele não muda porque as circunstâncias mudaram, Ele não muda porque as pessoas mudaram. Se Ele diz, Ele continua. Não importa se Israel passou pelo exílio, destruição, dominação de impérios estrangeiros, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Não importa se passou por períodos de silêncio. O que importa é que Deus permaneceu fiel. Ele nunca esqueceu a sua promessa. Em Isaías 55, versículo 11, a gente vê o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para qual a eu designei. O que Ele fala, Ele cumpre. Uma implicação disso para nós é que nós podemos confiar, ainda que as promessas pareçam demoradas. Ele não opera no nosso tempo, mas no tempo dele. Se Ele foi fiel em enviar Jesus, é interessante que lá em Romanos 8, do 31 para frente, ele vai falar assim: quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não importa a morte, vida, anjo, principado, potestade, não tem o que vai nos separar. Se Ele nos deu Jesus Cristo, Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Entenda o seguinte: o maior ato da bondade e do amor de Deus foi feito quando Ele entregou Jesus.
se Ele te entregou Cristo para morrer por você, para te dar vida quando você era inimigo dele, entenda o seguinte: Ele vai ser gracioso com todas as outras coisas. Ele vai ser gracioso no trabalhar e no agir. A diferença é, a gente acha que Deus tem uma fidelidade com a nossa alegria, com o nosso bem-estar, com a nossa felicidade. Ele não tem uma aliança com isso. Ele tem uma aliança com o nosso crescimento e com as nossas necessidades. Então, para o nosso crescimento e para as nossas necessidades, Deus nos coloca em situações que vão nos amadurecer, vão nos provar e vão nos transformar. E em segundo e último, é que Deus está conosco. O nome Emanuel não é apenas um título, mas uma declaração de quem Deus é. Deus não é um Deus distante. Deus não é um Deus alheio. Deus é um Deus presente. A presença de Deus se revela no nascimento de Cristo. Jesus nasceu no estábulo, viveu entre nós, experimentou dificuldades. Ele não veio em poder e glória, mas ele veio em humildade e proximidade. Ele caminhou ao nosso lado, chorou conosco, tocou os rejeitados, sofreu como sofremos. Eu fico imaginando aquelas pessoas sujas, leprosas, e a lepra naquela época era uma doença incurável. E ele vai lá e não dá uma ordem distante, com o nariz tampado, falando assim: depois que você se banhar, você pode entrar na minha casa. Depois que você estiver limpinho, eu toco em você. Que é o que muitas vezes a gente faz nas nossas igrejas. O que ele fez foi chegar ao leproso, tocar na lepra e falar: fica limpo. Ele foi aos marginalizados, aos oprimidos, e ele os restaurou, ele os transformou. A presença de Deus, ela se revela ainda hoje. Ele faz isso por meio do Espírito Santo. Ele continua habitando entre nós, agora guiando o nosso coração a fazer a sua vontade. Romanos 8, 38 e 39 nos lembra de que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Uma implicação disso para nós é, quando nós enfrentamos desafios, nós podemos lembrar que Deus está conosco em meio à dor. E não apenas olhando à distância. A presença de Deus nos transforma para que a gente possa lidar com a vida, para que a gente possa lidar com os desafios diários e ter a certeza de que a gente não está sozinho. Para a gente fechar, o nascimento de Jesus não é apenas um evento histórico, é um marco do plano redentor de Deus. É a prova que Deus tem um plano muito maior do que a gente pode imaginar. Que a promessa de Isaías para o rei Acais é que ele estaria presente. A promessa de Deus para Israel é que ele estaria presente. E a promessa de Deus para a igreja hoje é que ele está presente. Ele tem cuidado. Deus age no tempo certo, na maneira certa, mesmo que seja diferente daquilo que a gente estava esperando. Israel esperava um Messias político-militar. Recebeu um Messias carpinteiro. Recebeu um Messias humilde. Ele esperava um Messias que destronasse Roma. Eles receberam um Messias que foi morto por Roma. Porque o inimigo não era Roma, mas o inimigo era o pecado. O inimigo era o mal. E ele faz isso, não para destronar Roma, mas para destronar um inimigo muito maior do que Roma, que é aquilo que habita o nosso coração e que distorce a imagem de Deus em nós. Quando ele vence a morte, ele vence o pecado. E é por isso que Paulo, lá em Efésios 2, vai poder dizer o seguinte: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas vocês foram ressuscitados em Cristo Jesus. É por isso que lá em Gálatas 2, 19 e 20, Paulo vai dizer: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, eu não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o convite de Deus para uma nova vida, para uma nova confiança, para uma nova esperança. Deus sempre cumpre o que promete
e o nascimento de Jesus nos convida a viver com fé e confiança nessas promessas. Tem uma história que era... A gente estava na praia e o Samuel ficou brincando atrás da gente e a gente ficou ali cuidando do Rafinha. E num determinado momento, o Samuel, ele olha para os lados e ele não vê a gente. E eu, sentado na cadeira, olhando para ele o tempo todo. E foi muito interessante ver o semblante. Primeiro ele procurando, então um olho de atenção. Quando ele não achou, começou a bater um desespero. O semblante dele começou a mudar. E quando ele foi chorar, eu saí correndo. Ao me ver, o semblante de desespero se tornou alegria. E aí ele chorou de alegria e me abraçou. Ele não falou nada. Eu quis colocar essa cena aqui pra gente, para dizer o seguinte: às vezes a gente não está vendo. Às vezes a gente não está percebendo que Deus está conosco, que Deus está cuidando. E às vezes, por a gente não perceber isso, o desespero toma conta. O desespero nos envolve. Mas a gente pode confiar que Deus está presente. Tem uma música que, se você for levar ela ao pé da letra, não está na Bíblia. Mas se você der a liberdade para a licença poética, eu acho ela muito interessante, porque ela fala que eu vou olhar em teus olhos e eu vou jogar-me em teus braços, e como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Essa cena com Samuel, eu penso que é mais ou menos isso. Quando eu estiver diante do meu Senhor, todas as dúvidas caem, todas as incertezas vão embora, todo o sofrimento acumulado ao longo de uma vida se desfaz. E ao olhar para Ele, a gente se prostra. Ao olhar para Ele, o nosso coração se enche de alegria novamente. E é diante dele que a gente vai viver para todo sempre. O Natal é mais do que um evento histórico. É um lembrete de que Deus é fiel e Ele está presente conosco. Assim, o Natal nos convida a viver em confiança e gratidão. Confie na fidelidade de Deus. Experimente da presença do Emanuel e seja um reflexo para os outros do Deus conosco. Revele esse Deus que está presente, que não está morto, mas está vivo, habita o nosso coração. Foi isso que Cristo nos chamou a fazer. Sejam sal e luz. Indo pelo mundo, proclamem o meu amor, proclamem o Evangelho, proclamem a reconciliação de todas as coisas no meu nome. Essa é a mensagem do Natal. É isso que a Bíblia nos convida para ser e para viver. Vamos orar?